Eis então que você tem uma rede de idades de pessoas e você quer pegar o total de idade dessas pessoas e dividir pela quantidade de pessoas para conseguir a média de idade. Ou que, por exemplo, você tem uma rede de cidades, como por exemplo Porto Alegre, Pelotas e Caxias do Sul. E a partir desse array, você quer formar uma string que separe essas cidades por vírgula e o caractere e. Por exemplo, Pelotas, vírgula, Porto Alegre e Caxias do Sul. Isso você pode utilizar o método reduce de manipulação de arrays em JavaScript e é isso que você vai aprender hoje. E eu já estou aqui no Visual Studio Code, onde nós vamos começar pelo exemplo de idades. Então aqui eu já tenho dois arrays criados, um somente que é array de idades com números e outro array de idades com objetos. Então eu vou mostrar essas duas variações aqui nesse primeiro exemplo. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa chamar aqui o array que nós queremos utilizar o método reduce. Então eu estou colocando people.reduce e agora eu tenho que passar dois parâmetros, tá? O primeiro parâmetro é a callback e o segundo é o valor inicial. Como a gente vai estar fazendo uma soma de idades, é interessante que o valor inicial seja zero, tá? Vai ser a função responsável por percorrer cada um desses elementos e somar. Então, vamos criar essa função callback, que talvez fique mais claro. Então, aqui em cima, antes de chamar o método reduce, eu vou criar uma arrow function chamada callback, onde o primeiro parâmetro dessa callback vai ser o accumulator e o segundo vai ser o current item, tá? Então, essa callback, basicamente, cada item que ela percorre, ela tem que fazer alguma coisa. E nós temos o acumulador. Então, pensa no acumulador como se fosse o acumulador de uma calculadora matemática. Então, inicialmente, esse meu acumulador ele vai ser zero. E agora eu vou percorrer o primeiro elemento do array. Então, no primeiro elemento do array, eu tenho age 23. Então, dentro dessa minha callback, eu tenho que retornar o meu acumulador mais o meu item atual no campo age. Então, feito isso, o meu acumulador vai passar a ter, nesse caso, o valor 23, beleza? Agora, o meu método reduce ele vai partir para a segunda execução, aqui para o próximo item do array, nesse caso, age 25. Então, aqui dentro dessa callback, a gente tem que retornar acumulador mais o item atual no campo age. Então, o acumulador agora ele tem o valor 23 e a gente vai acrescentar 25. Então, feito isso, para cada item do meu array, a gente vai estar adicionando o campo age no acumulador, para no final a gente ter o total de idades. Para isso, basicamente a gente vai vir então aqui dentro da callback e vamos dar um return accumulator mais igual meu item atual no campo age, tá? Então, isso aqui é basicamente o que a gente precisa para esse exemplo para a função de callback. E aí, o reduce ele vai retornar para nós o valor que nós reduzimos. Então, a gente precisa armazenar esse valor em uma variável. Então, eu vou colocar aqui uma nova variável do tipo const, que ela vai ser people average age, que vai ser igual a people.reduce. E por último, vamos dar aqui um console.log nessa variável people average age. Vamos testar agora. Então, como a gente viu, deu 77, né? Para facilitar nossas contas, vamos colocar então 25, 20 e 10. Então, nesse caso, vamos executar de novo. Então, ele deu 20 mais 25, 45, mais 10, 55. Então, basicamente isso. Para a variação aqui do array onde nós temos somente números, aí nós vamos mudar um pouquinho, que ao invés de ser currentItem.age, vai ser somente currentItem, tá? Então, até eu vou comentar esse código que nós fizemos e vamos fazer aqui para esse outro array. Então, vai ser people average
age only numbers, que vai ser igual o meu array people age only numbers, que é este aqui em cima, ponto reduce, e vamos aqui passar a callback e o valor que ele inicia em 0. Então aqui em cima, novamente, eu vou criar a minha callback. Pode ser de outras formas, não precisa ser uma iron function. Então, por exemplo, vamos colocar aqui function callback. E essa minha function callback vai receber o accumulator e também o item atual, que nesse caso a gente pode até chamar de current age, idade atual. E dentro dessa minha função, basta nós retornarmos então o accumulator mais a idade atual. Então, feito isso, só adicionar aqui o console.log. Console.log. E vamos ver como que funciona. Então, 77. Então, novamente, o que mudou para esse caso aqui é que ao invés da gente somar o campo atual no campo age, a gente soma somente o campo atual, né? Então, basicamente, é esse o funcionamento básico do método reduce. E uma coisa muito importante de mostrar também é que, assim como no método find, na callback nós temos alguns parâmetros extras, que eles são basicamente o meu index atual e também o array no qual o método reduce foi chamado. Para exemplificar isso, eu vou pegar aqui e vou dar o console.log antes do return da nossa callback. Então eu vou dar um console.log current index e aqui também um console.log array, tá? E agora vou executar e olha só. Então, nós temos aqui console.log 3 vezes do array que nós chamamos o método reduce, que é esse aqui, um array somente de números, e também o index 0, 1 e 2, já que nosso array tem tamanho 3, tá? Então, nós temos também esses parâmetros aqui que nós podemos utilizar na callback do método reduce. E agora vamos para o exemplo mais complexo, mas também o mais completinho aqui do vídeo, onde nós vamos ter arrays de cidades e vamos reduzir esse array de cidades, separando cada cidade por vírgula e a última cidade vai ter o caractere I. Então, por exemplo, Pelotas, vírgula, Porto Alegre e Caxias do Sul, tá? Então, é isso, tá? Então, aqui no VS Code eu tenho 4 arrays, um array com uma cidade, outro com 2, outro com 3 e um array de várias cidades. Então, vamos começar então aqui com o array de muitas cidades, que ele é o mais complexo, né? A gente vai utilizar o mesmo reduce, a mesma função de reducer para todos, mas é interessante que a gente comece pelo caso mais complexo, já que a gente vai resolver todos os casos específicos que tem quando a gente tem muitas cidades. Então aqui, no meu array de muitas cidades, eu vou chamar o método reduce e eu vou chamar aqui o meu cities reducer, que inicialmente eu vou colocar como string vazia o array do meu acumulador. E também eu vou armazenar o retorno desse reduce em uma outra variável do tipo const, que ela vai ser cities list, por exemplo. E aqui embaixo nós vamos dar o console.log nessa variável cities list. E agora vamos então criar o nosso reducer aqui. Então cities reducer vai ser igual a uma arrow function que recebe o meu accumulator, a minha current city, também o meu current index e também o meu array. E por último aqui o meu array, que é onde foi chamado o método reduce. Então, depois de colocar todos os parâmetros da arrow function, eu vou começar essa funçãozinha. Então aqui, primeiro de tudo, eu vou ter um if. Então, if o meu current index, ou seja, se o elemento que eu estou percorrendo ele é o primeiro, se o meu index é o 0, então eu quero vir aqui e retornar somente
o accumulator mais o meu current city. E agora a gente precisa ter uma regrinha para caso o elemento que a gente estiver percorrendo for o último elemento do array. E como é que eu faço isso? Então, eu vou ter um if aqui, tá? E até eu vou aproveitar, em vez de colocar toda a validação aqui, eu vou extrair essa validação para uma variável aqui em cima, que ela vai ser isLastCity. Então, se for a última cidade, a gente vai ter o seguinte return. Então, a gente vai ter um return do accumulator aqui, tá? Então, nesse accumulator, nós vamos adicionar nele uma template string. Nós vamos colocar a minha cidade atual, tá? E também a gente tem que colocar o caractere E. Então, eu vou colocar o caractere E vou também colocar um espaço. Mas também eu vou colocar um espaço antes desse caractere E, beleza? É essa a regra. Mas agora a gente tem que dizer o que faz o elemento que a gente esteja percorrendo for o último elemento, tá? Então, basicamente, a gente vai dizer então que o meu current index ele é igual ao tamanho do meu array, né? Array.length menos 1. Isso porque o array ele é baseado no index 0. Então, o array de 3 itens ele vai ter os index 0, 1 e 2. Então, eu preciso... O index do último elemento vai ser o 2. Então, por isso que a gente reduz aqui. Então, nesse exemplo, ao invés de ser 3, vai ser 2. Então, eu estou comparando, por exemplo, se o meu index atual ele é igual a 2. Se ele é igual a 2, então é o meu último elemento. Então, nós vamos ter essa regra aqui, tá? E, por fim, nesse último return aqui, aí ele é o caso dos elementos que ficam no meio. Então, eu vou retornar o meu accumulator mais igual, e aqui novamente vai ser uma template string, ele vai ser uma vírgula, espaço, a cidade atual, que ela vai ser current city, tá? Então, aqui é basicamente o padrão de early return. Então, caso eu caia nesse if, o código abaixo não vai ser executado, porque eu estou colocando o return aqui, tá? E a mesma coisa vale aqui para esse if. Caso caia no segundo if, esse código aqui abaixo nunca vai ser executado. E a gente tem como padrão, caso os dois ifs acima sejam falsos, vai retornar esse valor aqui, essa string, que significa que o elemento que a gente está percorrendo, ele não é o primeiro, ele não é o último, mas ele está entre esses elementos. E a gente separa isso com a vírgula. Então, basicamente, esse é a nossa função reducer. Então, vamos testar ela aqui embaixo. Eu vou executar o comando node reduce.js e aqui ele retornou para nós Pelotas, Porto Alegre, Caxias do Sul, enfim, Torres e Gramado. Separou todas as cidades por vírgula e a última cidade teve o caractere separado E. E agora vamos testar, ao invés de muitas cidades, vamos testar aqui com o nosso array de 3 cidades. Então, 3cities.reduce. Então, aqui nós, novamente, temos as cidades separadas por vírgula e a última cidade tem o caractere separador E. Vamos trocar agora, ao invés de 3 cidades, vamos usar o array com 2 cidades. Vamos executar aqui e, novamente, ele seguiu a regrinha. Então, como a gente tem somente 2 cidades, então nesse caso a gente vai imprimir Pelotas e Porto Alegre, as 2 cidades sendo separadas pelo caractere E. E por fim, vamos então colocar aqui o nosso array com uma cidade. E olha só, ele imprimiu para nós aqui a string com somente uma cidade. E se você gostou do conteúdo, te convido a se inscrever no canal para receber
os novos vídeos que eu vou estar postando no canal e deixar o like aí para ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas. É isso, valeu e até o próximo vídeo. E lembrando que aqui no canal tem uma playlist completa com todos os métodos de manipulação de arrays no JavaScript. O link dessa playlist vai estar aqui na descrição, só você acessar ali. E caso você encontre algum método que ainda não tem gravado um vídeo, coloque aqui nos comentários que eu vou fazer questão de gravar. E agora, aqui em cima, vai aparecer algumas recomendações de vídeos do canal para você assistir. E se você tiver interesse, só clicar lá e assistir. Para esse vídeo é isso. Valeu, até o próximo vídeo.